Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Física 2. Nós estamos tratando aqui do assunto de gravitação e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto que iniciamos na aula 1. Hoje falaremos um pouco sobre a energia potencial gravitacional, princípio da superposição e uma aplicação, né, desse princípio da superposição na teoria da gravitação de Newton. Então, na última aula, nós vimos que duas massas, né, que elas interagem, surge sobre cada uma delas uma força, que é uma força de natureza gravitacional. E essa força é dada por essa expressão, né, onde o G, aqui é a constante de gravitação, que foi determinado no experimento de Cavendish. E essa força tem uma intensidade, né, o módulo é proporcional, diretamente proporcional ao produto das massas, M1 e M2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Veja que esse R aqui é o módulo, né, a distância entre M1 e M2, que é o módulo do vetor de posição relativa entre as duas massas. E o Rzinho aqui é o versor, né, um vetor unitário, que define colocado, por exemplo, sobre o M2, no centro do M2, e a força 1, 2 vai ser menos, estará apontando na direção negativa desse versor. Então, nós vimos também na última aula que a notação, né, o F12, utilizamos esse F com índices 1 e 2 para representar a força que atua na massa M1, no centro da massa M1, devido à presença da massa M2. Da mesma forma, lá vai ter uma F21, que vai estar atuando sobre a massa M2, devido à presença da massa M1. Então, nós vimos que essa força é sempre uma força atrativa, que é o que expressa aqui pelo sinal negativo. Então, a força gravitacional é uma força sempre atrativa. Tá ok? Hoje nós vamos tratar sobre a energia potencial desse sistema, né? Começar aqui com duas massas, que corresponde à energia necessária para formar esse sistema. Quanto de energia é necessário para formar um sistema nessas duas massas separadas por essa distância r, sendo que a força de interação entre essas massas é a força gravitacional de Newton, como nós já vimos. Então, para tratar da energia, nós vamos lembrar um pouco, antes disso, né, vamos falar sobre o sistema de referência, tá ok? O sistema de referência M1, M2, a M1 colocado na posição R1, e ela irá se deslocar até uma posição R2. Veja, nessa minha figura, o vetor R, ele tem origem aqui em R1 e a extremidade em R2. Isso corresponde, né, a dizer que a origem do sistema de referência está muito distante, está no infinito em relação à massa M1. Então, nosso vetor R, ele parte de R1 e vai para R2. A configuração M1 e M2, né, vai ser equivalente se nós colocarmos aqui a origem do sistema de referência em M1. No centro do M1, colocamos a origem do sistema de referência. Então, o vetor de posição terá a origem, né, no centro de M1 e a extremidade onde estava a R2, que agora passaremos a chamar de R. E o vetor R, que é o vetor de posição, né, a posição relativa entre M1 e M2, terá módulo igual a esse R, que é a distância entre as duas massas. Então veja que essa configuração é equivalente à configuração de cima, mudando apenas o referencial. A origem, né, do sistema de referência, nessa situação aqui de cima, está no infinito. E a origem do sistema de referência nessa configuração de baixo está na massa M1, no centro da massa M1. E com isso, a posição R2 passa a se chamar R, e a posição R1 vai estar no infinito. E a origem vai estar no centro de M1. Então, a única coisa que muda
aqui é o nosso referencial. Vocês vão colocar no infinito ou colocar no centro de M1. Tá ok? E as forças que estão atuando, né, em ambas as situações não muda nada. Então, a força continua sendo a força de interação gravitacional, dada por essa expressão. Então, nós vamos olhar inicialmente com esse referencial, né, com a origem no infinito, para a gente tratar e entender aqui o conceito de trabalho, que isso que está relacionado à energia. Então, o trabalho é realizado pela força F21 sobre a massa M2, para deslocar de uma posição R1 até uma posição R2. Qual é o trabalho realizado por essa força, né, ao longo desse deslocamento? Então, a definição de trabalho é essa integral de R1 na posição inicial até a posição final R2, do produto escalar da força escalar, o deslocamento infinitesimal dr. Esse vetor dr é um deslocamento infinitesimal ao longo da direção, né, de R1 até R2. E nós vamos escrever esse dr como sendo o módulo, que é esse dr sem a flechinha, na direção do versor R, esse R chapéu. Então, aqui está o caráter vetorial do vetor dr. E a nossa força é a força de atração gravitacional, dada por G menos G M1 M2 R quadrado na direção do versor R chapéu. Então, esse versor R chapéu é o vetor unitário, né, sobre o qual está construído aqui o vetor F21. Quando substituímos a F21 na expressão, né, do cálculo do trabalho realizado por essa força para deslocar a M2 de R1 até R2, substitui essa F ali na expressão e o dr também, nós vamos ter essa relação aqui. Vai aparecer aqui um R chapéu escalar R chapéu. Esse produto escalar vai ser igual a 1, certo? É o módulo do R chapéu é igual a 1, que é um vetor de módulo igual a 1, e o ângulo entre eles é um ângulo de 0, eles são vetores paralelos. Então, isso aqui vai dar, esse produto escalar vai dar 1, e nós vamos ter apenas aqui menos G M1 M2 sobre R quadrado dr. E a integral será feita ao longo de dr, com esse diferencial dr. E sabemos também lá da mecânica que os sistemas conservativos, né, esse sistema aqui é um sistema conservativo, a força é uma força chamada força central, o trabalho equivale a menos a variação da energia potencial do sistema. Então, se nós colocarmos, estava esquecendo de colocar o meu apontador aqui, desculpa, né? O trabalho menos a variação da energia potencial. Isso é válido para sistemas conservativos. E o trabalho é essa integral. Se fizermos isso, né, tiramos os termos que são constantes, que é o G, M1, M2, esse produto escalar vai dar 1, ficará a integral de R1 até R2 de 1 sobre R2 dr. Isso é menos delta U, menos a variação de energia potencial. Então, isso aqui do lado esquerdo está o trabalho e do lado direito, menos a variação de energia potencial. Quando se faz essa integral, vai aparecer menos 1 sobre R, que vai, com esse sinal negativo, vai se tornar aqui positivo, certo? Estou indicando apenas para vocês lembrarem que fica positivo por causa do resultado dessa integral. E essa integração, substituindo os limites de integração, no resultado da integral, fica 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Isso é igual a menos ΔU. Então, a variação de energia potencial, né, vai dar Gm1m2 sobre R2 menos Gm1m2 sobre R1. Isso é menos o ΔU. Tá ok? Por que a gente está fazendo isso? Porque nós vamos aplicar, né, além dessa igualdade, que o trabalho é menos a variação da energia potencial, nós vamos utilizar também o teorema do trabalho e energia cinética, que isso é válido para sistemas conservativos. Tá? Isso foi visto lá na mecânica. O que permite utilizar essa igualdade, que menos ΔU é igual a ΔT, ou seja, menos a variação da energia potencial é igual à variação da energia cinética.
A energia cinética, esse ΔT, é a energia cinética no ponto R2, que é no ponto final, menos a energia cinética no ponto inicial, em R1. Certo? Nós estamos, somente para lembrar, que nós estamos fazendo esse deslocamento. A M2 se desloca de R1 para R2. Então, vai ser a velocidade que tem em R1 e a velocidade que tem em R2. Então, calculamos a energia cinética, a variação da energia cinética, fica essa expressão aqui, certo? M2 vezes a velocidade ao quadrado na posição R2, menos meio de M2, velocidade ao quadrado na posição R1. Quando igualamos essas duas expressões, né, e aí nós vamos separar o que tem variável R2 para um lado e variável R1 para o outro lado. Nós vamos ter a seguinte relação, a seguinte igualdade, ó, que meio de M2 V quadrado na posição R1 menos GM1M2 sobre R1 é igual à mesma expressão na posição R2, certo? Se essa expressão, se essa igualdade aqui está dizendo que na posição R1, esse termo aqui, né, meio de mv quadrado menos gm m1m2 sobre R1, ele é igual tanto na posição R1 quanto na posição R2. Isso permite escrever que esse termo é uma constante, certo? Meio de mv quadrado menos meio de m1 m2. Aqui, desculpa, esse m aqui é o m2, que apareceu um m, acabei me enganando aqui. Tá, mas o próprio é esse termo aqui, ó, m2 vezes meio de m2 velocidade ao quadrado menos g m1 m2 sobre r1. Se é igual nas duas posições, significa que, então, essa diferença é uma constante. Se nós chamarmos essa diferença aqui, que eu pintei de vermelho, chamar isso de U, vão ter que esse termo aqui, que é energia cinética, mais U é igual a constante. E essa constante é energia. Então, a energia é constante. Então, a energia mecânica, a energia desse sistema permanece constante, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial. E esse U é a energia potencial, então expressa, né, o termo que está em vermelho, aqui, menos G M1 M2 sobre R. Isso é a energia potencial na posição R. Então, a função da posição. Essa energia, ela tem uma relação inversa com a distância, com a posição, certo? A distância entre as duas massas. Então, assim, nós definimos aqui, usando, né, que o sistema, que é um sistema conservativo, usando o teorema de energia cinética e a relação entre trabalho e variação de energia potencial, definimos a energia potencial gravitacional, uma vez que a força que existe aqui é uma força de natureza gravitacional, dada por essa expressão. E a energia potencial desse sistema, então, fica dado por essa expressão, produto das massas dividido pela distância que separa essas duas massas. Tá ok? Então, em síntese, o que nós temos é que um sistema formado por duas massas, que nem aqui, olhando agora essa representação equivalente, né, colocando o sistema de referência, a origem do sistema no centro de M1, podemos dizer que esse sistema formado por M1 e M2 separados pela distância R tem essa energia potencial gravitacional, que corresponde, então, ao trabalho necessário para trazer a M2 de uma posição R1, colocar a posição R1 no infinito. Então, traz a M2 do infinito e coloca na posição R2, que corresponde à posição R quando a origem está em M1. Tá ok? Então, o trabalho é sempre, se colocarmos a nossa posição R1 no infinito, a origem aqui vai estar, a origem do sistema de coordenadas está em M1, o trabalho vai ser dado, que será equivalente a trazer a massa M2 do infinito e colocar nessa posição R2, que vamos chamar de R. Então, usando a definição, o R1 vai ser infinito e o R2 passa a ser R. Então, a definição de trabalho fica
a integral do infinito até R desse fluido escalar, F escalar dr. Tá ok? Então, lembrando que essa definição, quando coloca aqui o limite inferior da integral ao infinito, nós estamos nos referindo a esse sistema de referência, com a origem no centro de M1. E a energia potencial, então, para formar esse sistema com duas cargas, duas massas, desculpa, duas massas, quando se trata de campo gravitacional, a gente tem a mesma relação. É similar. Por isso que às vezes eu confundo aqui. Então, são duas massas, a energia potencial gravitacional é dada por essa expressão. Tá ok? Então, vamos ver como é que fica agora um sistema com mais de duas cargas, duas massas. Se tivermos mais de duas massas, né? Um sistema com quatro massas ou quatro partículas, com massas M1, M2, M3 e M4. Então, vamos utilizar o sistema de referência no infinito, né? Então, a nossa energia, quando nós estamos no infinito, essa energia vai ser igual a zero. Isso aqui vai ser uma consideração, certo? Vamos colocar que a energia no infinito é zero. E a força existente vai ser sempre uma força gravitacional, a força de interação entre duas massas, separadas por uma distância r. Então, a força vai com o inverso da distância ao quadrado. Então, vamos colocar uma massa M1 numa posição, uma posição chamada de A, onde o trabalho realizado pela força gravitacional para trazer essa massa do infinito e colocá-la na posição A é dado por essa expressão, certo? A expressão é W1 igual à integral do infinito até A de F escalar dr. Então, isso é trabalho realizado pela força gravitacional, que é essa força aqui, para trazer essa massa M1 do infinito e colocar no ponto A. Tá ok? Vamos ver. Se colocar uma massa M2, fazendo o mesmo agora, trazendo uma massa M2 do infinito e colocando num ponto B. E esse ponto B fica distante da massa M1 de uma distância R a B. Então, R a B é a distância que separa M1 e M2. Então, estamos trazendo a massa M2 do infinito e colocando no ponto B. E esse ponto B está distante de R a B, da massa M1. Então, essa distância aqui ficou fixa. O trabalho realizado para trazer essa massa do infinito e colocar no ponto B é dado, então, é definido por essa expressão, certo? A integral do infinito até B do produto escalar FTR, onde F é a força gravitacional. Se colocar uma massa M3, vamos trazer a massa M3 do infinito e colocar no ponto C, calculando o trabalho, né, logicamente deixando ela distante com essa distância RAC e RCB. Então, as posições estão fixas, certo? A gente está colocando a posição C e essa posição C está distante de RAC, do A, e RCB de B. O trabalho para fazer isso, colocar essa massa na posição C, é dado por essa expressão, a integral do infinito a C desse produto escalar. Trazendo uma massa M4, colocando um ponto D, então traz o infinito e coloca no ponto D. Nessas distâncias, né, a partir da M1, RAD e a partir de M2, RDB. Vai ser o trabalho realizado para trazer essa massa até o ponto D é dado por essa expressão, a integral do infinito a D do produto escalar. Então veja que nós estamos usando aqui a definição de trabalho para trazer as massas sempre do infinito e colocá-las nesses pontos, de forma que criamos essa configuração de massas separadas por essas distâncias.
A energia para montar essa configuração é dada pela soma das energias individuais de cada par. Quer dizer, para colocar a M2 no ponto B, distante de R a B, vai ser a energia 1, 2, que é esse termo que aparece aqui. Quando traz a M3, ela vai estar distante na distância entre a 1 e a 3 e a distância entre a 2 e a 3. Então vai ter a 1, 3 e distante de 3, 4. Então nós vamos ter aos pares as energias associadas aos pares para formar essa configuração de massas com essas respectivas distâncias. Então, a energia total desse sistema é a energia necessária para formar essa configuração, para montar essa configuração. Isso é a energia do sistema, que é expressa aqui pelo nosso, esse U. Então, vai ser a soma de todas as energias, né, considerando sempre os pares de massas, que tem a interação, essa interação gravitacional. Tá ok? Ops. Próximo slide. Essa é uma representação, então, que fica aqui usando essa somatória, nós vamos ao símbolo somatória, veja que os índices 1, aqui tem 1, 1, 1. Do lado 1 tem o 2, 3, 4. Então, nós vamos somar em I e em J. Vamos utilizar de forma genérica, né, índices I e J, e nós vamos somar esse U e J. U e J, então, corresponde a 1, 2, 1, 3, 1, 4. Depois, nosso I muda para 2, variando o J. Então, fica 2, 3, 2, 4. O nosso I depois assume o valor 3. Vai ficar 3, 4, porque só temos 4 massas. Então, o nosso I é um índice que vai de 1 até N, como só temos aqui, temos 4 máximas sempre aos pares, então é 1, 2, 3, assim por diante. O J vai ser também, né, 2, 3, 4, porque nós não podemos ter aqui uma energia U11 ou 2233, que seria a massa com ela mesma, certo? Tem que ser sempre aos pares. Então é 1, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 1 e assim por diante. Então, como nós temos aqui que a energia 1, 3 equivale à energia 3, 1, que são as mesmas massas e a mesma distância, nós vamos colocar um termo meio, né, dividir toda essa energia aqui. Veja que essa expressão tem dois somatórios de U e J. Esse U e J vai ser MI, MJ sobre R e J vezes menos G, certo? Que aparece daqui, sai da expressão de energia, devido a essa força que é G, MI, MJ sobre R e J ao quadrado. Isso aqui é a força. A energia vai aparecer apenas R, como nós já vimos. E como tem energia que são equivalentes, nós vamos dividir então tudo por 2, certo? Esse meio, ele surge porque vão ter a energia 1, 2 é igual à energia 2, 1. Assim como a energia 3, 2 é igual à energia 2, 3. A 3, 4 e a 4, 3 e assim por diante. Tá ok? Então a expressão geral, né, para a energia de um sistema de massas, para formar um sistema, é dado por essa expressão meio de G somatório das massas, do produto das massas pelas distâncias, pelas respectivas distâncias. Então, nós podemos ver que, dessa teoria da gravitação, se aplica aqui o princípio da superposição de forças. O princípio de superposição diz o seguinte, que a força resultante sobre uma determinada massa vai ser a soma de todas as forças que atuam sobre aquela massa. Então, as forças que atuam sobre a massa é com interação das demais massas no entorno da massa I.
por exemplo, a massa MI. Então, a força sobre a massa MI, que é a resultante sobre ela, vai ser a somatória de todas as forças de interação com as demais massas presentes. Então, se tiver N massas, né, o nosso IJ vai variar de 1 até N, onde o J sempre será diferente de I, porque nós vamos estar somando, então, as forças aos pares. A força resultante vai ser dada por menos GMI, que é a força resultante sobre a massa MI, então força FI sobre a massa MI, e soma essa razão, M sobre R quadrado. Então, ok? Isso aqui é a forma geral, genérica, uma forma genérica de escrever a força resultante sobre uma determinada massa. O mesmo para a energia, como acabamos de ver. A energia, de forma genérica, se escreve dessa forma. Essa expressão, onde esse meio, para não reproduzir, né, para não contar duas vezes a energia dos pares. Né, 1, 2 e 2, 1, que é a mesma energia. Tá ok? Então, essas são as expressões genéricas, tanto para a força resultante quanto para a energia, para montar um sistema de N massas. Então, vamos aplicar aqui o princípio da superposição no seguinte problema, tá? É o problema 3 da lista 1, que vocês já têm, já passei para vocês, que se considera aqui três partículas. Então, essas partículas são massas, né? Onde as três partículas têm a mesma massa e ocupam os vértices de um triângulo equilátero de lado D, certo? Isso aqui é o nosso problema. Nós vamos considerar isso, três massas ocupando os vértices de um triângulo, e o triângulo é equilátero e tem lado igual a D. Vamos calcular a força gravitacional que atua sobre cada uma dessas massas, ou cada uma dessas partículas, tá? Módulo, direção e sentido. E mostrar que essa configuração triangular descreve órbita circular em torno de um centro de massa. E vamos calcular a velocidade angular dessa configuração. Então, o que nós temos? As três massas, né, aqui a M1, M2 e M3, então essas bolinhas verdes, que são as massas, estão colocadas nos vértices de um triângulo equilátero. Então, o lado aqui é tudo igual a D. E a interação entre essas massas é uma interação gravitacional. Então, a força que atua entre M1 e M2 é a força gravitacional, F12 e F21. O mesmo entre a M1 e a M3, então F13 e F31. E da mesma forma entre a massa M3 e M2. Então F aqui 23 e a F32. Então esses vetores em vermelho são as forças presentes em cada uma das massas, né, as forças gravitacionais, devido à presença dessas massas nessas respectivas distâncias. Então, em cada uma delas tem um par de forças. A F, por exemplo, na M1 tem a F13 e a F12. Tendo duas forças, dois vetores, vai ter um vetor resultante que vamos chamar de F1. Então, veja que aqui nós vamos aplicar o princípio da superposição. Essa F1, que de forma geral, né, nós escrevemos o Fi é igual à somatória de todas as FJs. Então, quando o I for igual a 1, nós teremos a F1 é igual a esse somatório das forças presentes. É a F12 mais a F13, que são os dois vetores vermelhos, em vermelho. Resulta, então, no vetor preto. Então, a resultante vai ser o vetor F1 mais o vetor F13, né? O F12 mais o F13. Isso é o vetor F1. E o mesmo faremos aqui para a massa M2 e para a massa M3. Então, tem uma resultante, o vetor resultante F2 e o vetor resultante F3. Então, isso aqui é uma representação vetorial. Tá? Nós temos que usar a representação vetorial porque força é uma grandeza vetorial. E a força que está
presente aqui nesse problema é a força gravitacional. Tá ok? Então, vamos calcular o módulo dessas forças. Como é que se calcula o módulo da força? Veja, a expressão aqui, esse menos R chapéu, dá o caráter vetorial desse vetor. Então, F com a flechinha. Tira a flechinha, teremos o módulo, que é G MI MJ sobre RJ ao quadrado. Então, a F12, né, substitui o I por 1, o J por 2. Da mesma forma aqui, vai fazer M1, M2 sobre R12 quadrado. É isso que aparece aqui, ó. G, M1, M2, R12 quadrado. M1 vale M, o M2 também vale M. E o R12, que é a distância entre a massa 1 e a massa 2, vale D. Então a expressão fica G, M quadrado sobre D quadrado. Isso é o módulo da força F12, que é essa força que está aqui, ó. Então a intensidade, né, o módulo dessa força, que podemos também representar o tamanho desse vetor, é dado por G m quadrado sobre d quadrado. Como as massas são todas iguais e as distâncias entre elas também, né, a distância entre 1, 2 é d, a 1, 3 é d e a 2, 3 também é d, que é um triângulo equilátero, então os módulos são todos iguais e vale G m quadrado sobre d quadrado. A força resultante é aplicar, então, a regrinha do vetor resultante entre dois vetores. Então, o módulo desse vetor F1 vai ser o módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vetor, o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo e o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, esse aqui é o módulo da F1, que é a resultante de F13 e F12. O ângulo entre esses dois vetores é um ângulo de 60, porque é um triângulo equilátero. Então, esse ângulo aqui vale 60 graus. O cosseno de 60 vai dar meio. O módulo de F1 e F2 vale a mesma coisa, que é G m quadrado sobre D. Quando substituir nessa expressão aqui de cima, vamos obter essa relação. Veja que esse 2 aqui vai cortar com 2. E isso vai resultar 3 vezes esse termo quadrático, que extrai da raiz quadrada e vai obter G m quadrado D quadrado raiz de 3. Então, esse aqui são os módulos das forças resultantes que atuam em cada uma das massas, que são os módulos desses vetores que estão desenhados aqui na minha figura. Tá ok? Então, raiz de 3, G, M sobre D, tudo ao quadrado, é o módulo da força que atua em cada uma dessas massas. Agora, nós podemos ver que essas três massas que têm essas forças atuando, né, a gente está olhando aqui um sistema de referência como se essas massas estivessem aqui em repouso. Mas isso será também equivalente, né, a olhar essas massas, colocando aqui uma região circular que contém essas três massas. Então, vou fazer uma circunferência, considerando que desculpa, vou voltar aqui, que cada uma dessas massas tem uma velocidade, né, com módulo constante. Então, o módulo dessas massas, das velocidades, são constantes e esse sistema está girando. Tá? Poderia ser no outro sentido. Tá? Pode ser sentido horário ou anti-horário. Na minha figura, eu desenhei aqui no sentido anti-horário. E veja que os vetores aqui têm todos o mesmo tamanho, mas mudando a direção. Tá? Tá mudando essa direção, que é sempre tangente a essa circunferência. E nós, com isso, vemos que as forças que estavam presentes, que estão presentes, que é essa F1, F2, F3, correspondem dessa forma a uma força voltada para o centro. Então, aqui a F1, a F2 e a F3 estão sempre voltadas para o centro de uma circunferência de raio R. Tá ok? Então, isso equivale
a considerar esse sistema, essas três massas girando com uma velocidade de módulo constante. Como essa velocidade está mudando de direção, então existe uma aceleração, que é voltada para o centro, que é a aceleração centrípeta. Portanto, essa força que está atuando em cada uma das massas, nós podemos considerar que são forças atuando para o centro dessa trajetória circular. E com isso é uma força centrípeta, dada por menos o modo que a massa vira aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é voltada para o centro. Esse R é um vetor unitário com a origem no centro dessa circunferência, que é o centro de massa do meu sistema. O centro de massa do sistema é um encontro, né, olhando aqui esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, vamos desenhar a mediatriz, esse aqui é o baricentro do triângulo, corresponde ao centro de massa do triângulo. As forças estão todas direcionadas para o centro de massa do triângulo. Então nós podemos considerar as massas girando com a velocidade de módulo constante, uma velocidade tangencial a essa circunferência, e a circunferência de raio R. E o versor, né, o vetor unitário, colocado no centro de massa. Então, a força que está atuando em cada uma dessas massas é uma força centrípeta. E com isso, nós temos a força centrípeta, que é o módulo dela vai ser massa aceleração centrípeta, que é o módulo da velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória circular. A velocidade é ômega-r, a relação entre velocidade tangencial, velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio, então ômega-r ao quadrado sobre r. Então a força centrípeta será m ômega quadrado r vezes r. Isso aqui é a expressão da força centrípeta, que corresponde à força que está direcionada ao centro desse nosso sistema, né, que é o nosso centro de massa. E assim podemos obter uma relação para ômega, que é a velocidade angular desse sistema quando gira, né? Esse sistema todo está girando em torno do centro de massa, e a velocidade angular ômega é dada, extrai a raiz quadrada, vai ser a raiz quadrada de 3, esse raiz de 3 eu escrevo como 3 na meio, que é elevado a meio, fica 3 na 1/4, gm sobre d quadrado r, tudo na raiz quadrada. Então sai esse d quadrado da raiz, fica 1 sobre d, raiz de g m sobre r. Então essa aqui é a expressão, é uma expressão para ômega. Veja que esse ômega está em função de g, constante da gravitação, a constante de gravitação universal, o d, que é a distância entre as massas, o mzinho é o valor das massas, e esse r é o raio da trajetória, só que no problema, né, não tem esse valor de r. Né? Os nossos dados, né, os dados do problema são massa e a distância entre as massas. Tá, ok? São os dados do enunciado original. Nós estamos considerando três massas iguais nos vértices de um triângulo e as massas separadas pela distância d, que é um triângulo equilátero. Então, a distância é a mesma. Então, os dados do problema são massa e distância. Nós vamos buscar aqui expressar a nossa velocidade angular em termos dos dados do problema. Esse R não foi dado. Então, nós temos que buscar uma relação desse R, esse raio, com o D, que é um dos dados do problema, que é essa distância. Então, vamos usar aqui uma relação da geometria, nas relações de geometria em triângulos, para relacionar o R, esse R aqui, veja que o R, que é o raio, corresponde à hipotenusa desse triângulo, aqui nós temos um triângulo, e o D é a hipotenusa desse triângulo achurado, que eu pintei aqui de cinza. Então, esse D corresponde à hipotenusa desse triângulo achurado.
E esse R, a gente vê que corresponde à hipotenusa desse outro triângulo aqui. Um triângulo, são triângulos retângulos. Então, vão utilizar a relação entre triângulo e retângulo. Nós chamamos a altura total desse triângulo, né? O nosso triângulo equilátero tem altura H. Então, essa altura aqui é H. Esse H corresponde a R, que é o raio da circunferência, mais o que eu chamei de Hzinho. Então, R mais Hzinho é o Hzão. Tá ok? Que é essa relação que está aqui, ó. Essa é uma das relações que a gente pode ter entre R, H, Hzinho e Hzão. E as outras relações saem desses dois triângulos que a gente pode perceber que o Hzão ao quadrado, aplica aqui a relação, ó, esse cateto ao quadrado, mais d sobre 2 ao quadrado é igual ao dzinho ao quadrado, que é a hipotenusa. E nesse triângulo interno, né, o r, se rzão raio ao quadrado, é igual a altura ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado, que é essa segunda relação. Então, usar essas três relações, né, fazer uma álgebra, depois vocês poderão refazer essas continhas, e vamos obter uma relação entre R e D, certo? Veja que foi aqui obtida uma relação entre R e D. Então, na expressão de ômega, onde tem o R, nós vamos substituir por raiz de 3D sobre 3. E aí faz novamente uma simplificação, trabalha com esses termos. Veja que soma essa raiz de 3. Aqui é um m quadrado sobre m, vai sobrar um m aqui em cima. E o d quadrado, com esse d aqui de baixo, vai dar um d ao cubo. Aí obtemos a expressão de ômega em termos dos dados do problema, que é a massa, a distância entre as massas e a constante de gravitação universal. Tá ok? Então, essa é a velocidade angular desse sistema que está girando em torno do centro de massa. Era isso, então, que tinha para falar hoje para vocês a respeito de gravitação, a energia potencial gravitacional, princípio de superposição e a resolução desse exercício como aplicação. Tá ok? Então, até a próxima aula.